Ouviremos um trecho dos Atos dos Apóstolos, em que Pedro reconhece que Deus não faz distinção de pessoas, mas concede sua graça a todos. Os primeiros cristãos eram judeus que aceitaram a Cristo como seu Senhor. Porém, conforme nos ordenou o Senhor Jesus, de que os discípulos devem ir pelo mundo todo pregar a boa nova da salvação, também os que não eram do povo judeu, até mesmo adoradores de ídolos, os pagãos, acreditaram no Senhor Jesus e começaram então a fazer parte do povo santo. Isso gerou muitos conflitos. Em grega, deveriam ser judeus primeiro, quer dizer, aceitar os costumes dos judeus. E a graça de Deus vai revelar, através, sobretudo, do apostolado de Paulo e Barnabé, mas também de Pedro, que Deus não faz distinção de pessoas. E o Evangelho não é uma cultura. O Evangelho é o próprio Senhor vivo, ressuscitado dos mortos. Assim, ouçamos, compreendendo melhor a mensagem desse trecho bíblico. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro. Caiu a seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que se pertença. Pedro estava ainda falando, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos, pois eles ouviram falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: Podemos, por acaso, negar a água do batismo a essas pessoas que receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram, então, que Pedro ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O
Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos, exultai. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto,
e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Irmãs, estamos ouvindo, domingo passado, hoje, o capítulo 15 do Evangelho de São João. Domingo passado, no capítulo 15, Jesus dizia: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. O ramo que em mim está unido produz fruto, o Pai o limpa para que dê mais fruto ainda. E o ramo que não está produzindo, Ele o poda. Depois Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. No Evangelho de hoje, Jesus reforça, digamos assim, o mandamento novo que Ele havia dado na última ceia, no final do capítulo 13. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o meu novo mandamento de Jesus. Se nós abrirmos o nosso Evangelho de São João, no capítulo 13, logo no início, o evangelista diz que Jesus, sabendo que tinha chegado a hora de partir desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Portanto, um amor de entrega total. Inclusive, o evangelista usa um termo especial para designar este amor. É o amor ágape, o amor sem interesse humano, o amor de Deus. Porque a iniciativa é de Deus. Deus que nos ama. No capítulo 3 de São João, no diálogo com Nicodemos, versículos 15 a 17. Deus tanto amou o mundo que nos deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, nós não nos alegramos com a perdição de ninguém. Olha, algumas pessoas se alegraram porque os bandidos, lá do Rio de Janeiro, foram fuzilados. Não pode se alegrar com isso. É um fracasso do nosso amor. Tanto quanto ficamos tristes com as crianças, professores que foram massacrados, Santa Catarina e tantas outras vítimas de violência. É um fracasso para o ser humano saber que não está vivendo o amor como deve viver. Mas o homem velho que está dentro de nós ainda não sabe amar. Ainda confunde amor com gostar. É preciso haver uma conversão, porque Jesus nos ama, porque Ele é amor. Nos ama quando ainda somos pecadores, para nos resgatar do pecado e da morte. Quando, após a ressurreição, Jesus se manifesta aos discípulos junto ao mar da Galileia e coordena, digamos assim, a pescaria, e a pescaria se torna abundante, Jesus prepara para os discípulos uma refeição. E depois da refeição, diante dos discípulos, ele diz a Pedro, pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Jesus então ouve a resposta de Pedro: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Foi a resposta de Pedro. Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Porque Pedro ainda não havia compreendido o que é o amor de Jesus, o amor do bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Por isso Jesus confirma a missão, mas convida Pedro a experimentar o amor que vem de Deus, que é mais do que uma amizade humana. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro responde: Senhor, eu gosto de ti, tenho amizade por ti. Jesus o convida a um amor maior, de entrega: apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João,
tu gostas de mim? Pedro então cai em si, reconhece que o seu amor ainda é pequeno. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu gosto de ti, mas ainda é pouco. Porém Jesus confirma, cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E depois Jesus vai explicar que Pedro haverá de entregar sua vida também como mártir por causa dele. É deste amor de entrega da vida que nos diz Jesus hoje no Evangelho. Você que está aqui na igreja, você que está aqui na sua casa, vai agora me ajudar. Olha, o Evangelho de hoje, 8 versículos. Quantas vezes aparece a palavra amor? Eu vou ler. Vocês vão contar. Fique atento. Como meu Pai me amou, fala em voz alta. Isso mesmo. Assim também eu vos amei. Então, a iniciativa é do Pai. Passa pelo Filho que nos ama. O próprio Filho, que é Jesus, é a expressão do amor infinito do Senhor por nós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então veja que o mandamento de Deus não é pesado para nós, porque deve ser um fruto da aceitação do amor de Deus por nós. Em outras palavras, fazemos o bem não porque temos medo do inferno, mas porque Deus nos ama. E é próprio de quem ama fazer o bem. É outra coisa. Essa é a novidade. Por isso se diz que o amor não cansa nem se cansa. Perder a conta já? Não, vou continuar, hein? Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Então, portanto, o cumprimento do mandamento do amor nos deixa alegres. Mas como é que eu vou amar tal pessoa? Ela não merece. Pois é, nós também não merecemos ser amados por Jesus. Mas como Ele é amor, Ele nos ama. E o amor nos resgata. Este é o meu mandamento, repete Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. 7 já? Nossa. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Agora entra o tema da amizade, mas uma amizade diferente. Esta amizade de intimidade com Deus. Quando lá no livro do Gênesis, capítulo 3, após o pecado, Deus desce ao jardim, é como se ele não soubesse que o homem tinha pecado. Ele sabia, claro, Deus sabe tudo. Ele desce como amigo da humanidade para passear no jardim, porque Deus é inclinado ao perdão. Ele é inclinado à misericórdia, porque Ele é amor. Deus, amigo da humanidade. Quando Jesus, por exemplo, vai até a Betânia, a casa de Marta, Maria, de Lázaro, o evangelista diz que Marta, Maria e Lázaro eram irmãos entre si. Irmãos entre si, não tanto de sangue, mas eles representam a própria comunidade cristã. Porque, continua o evangelista, eram irmãos entre si e amigos de Jesus. É essa amizade da qual Jesus fala agora. A amizade da intimidade com Ele. Gostar de estar com Ele, mas não humanamente falando. Aquilo que dá sentido e gosto à nossa vida. Vós sois meus amigos, mas Jesus diz, não é um amigo, não. Amigo é aquele que faz o que eu mando. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que Jesus manda é o mandamento do amor. Não perca a conta, hein? Olha. Amar quem está longe de nós, em outro país, não é tão difícil, porque afinal está longe. Amar o nosso próximo, isso é exigente. Especialmente quando o próximo nos perturba, não é? Lembremos-nos de que nós somos próximos para alguém também. Então o amor nos leva à conversão. É inclusive diante do amor de Deus que nós reconhecemos o nosso pecado. Nós, quando reconhecemos o nosso pecado, é porque somos tocados pela misericórdia do Senhor, pelo amor misericordioso do Senhor. E é este amor que nos chama à conversão. Já não vos chamo servos. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Aqui servo no sentido negativo. Não é porque Jesus é aquele que veio servir, mas é o servo por amor, outra coisa.
Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Quando você for para a sua oração, para a Santa Missa, eu vos escolhi, vos designei, para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. E isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Quantas vezes? 9 vezes, é isso mesmo. O pessoal da Alta Missa também acertou. O que significa? Algo muito importante, fundamental. São João hoje na segunda leitura, está na primeira carta de São João, capítulo 4, ele diz claramente, faz uma espécie de comentário a este mandamento. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Você participa da igreja porque você ama a Jesus, ou antes porque foi amado por Jesus. Não é porque gosta, simplesmente, humanamente. Seria um desastre. Nós fazemos o bem ao próximo porque Jesus nos ama, porque o seu amor foi derramado em nossos corações. São João continua, aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus. E o amor do qual fala São João é o amor que se traduz em gesto, obra e vida. É o amor de Jesus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Ele explica, Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Quando nós nos cansamos, entre aspas, de amar, é porque estamos amando com amor humano. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou e nos enviou o seu Filho para nos salvar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.